Imagine uma força capaz de esmagar um submarino como papel, ou um material invisível que resiste a impactos que o aço não suporta. Pense em algo que ergue montanhas, ou uma força que dobra o metal mais resistente. Parece ficção, mas tudo isso existe no nosso mundo, regido por leis brutais e precisas. Hoje, vamos mergulhar nessas maravilhas e enxergar a assinatura do Criador em cada detalhe. Da pressão do oceano à delicadeza de uma teia de aranha. Prepare-se para ver o mundo sob um novo olhar, descobrindo a força, inteligência e beleza das coisas mais poderosas que Deus colocou neste planeta. Solta a vinheta! Começamos nossa jornada nas profundezas do oceano, onde a pressão na fossa das Marianas é mais de 1000 vezes maior que na superfície. É como ter o peso de dezenas de aviões jumbo sobre você. Força suficiente para esmagar um tanque de guerra como uma latinha. Essa pressão é resultado direto das leis da física, estabelecidas por Deus, e opera de forma constante e implacável. O mais incrível? Mesmo nesse ambiente letal, existe vida. Criaturas gelatinosas, sem cavidades de ar, prosperam sob essa pressão esmagadora. Elas não lutam contra a pressão, vivem em harmonia com ela, perfeitamente adaptadas. Que tipo de inteligência projeta seres para suportar o peso de um continente de água? Cada célula, cada tecido, foi pensado para esse ambiente extremo. Não vemos apenas monstros marinhos, mas soluções de engenharia que o homem mal consegue replicar. Deus criou não só a força esmagadora, mas também a vida adaptada para testemunhar esse poder. É um equilíbrio delicado e poderoso, uma dança entre força e vida. Da próxima vez que olhar para o oceano, lembre-se, sua beleza esconde um poder inimaginável nas profundezas. Um poder regido por leis perfeitas e habitado por criaturas que testemunham a genialidade do Criador. A pressão do oceano é mais que uma força física. É uma lição sobre a soberania e o cuidado de Deus. E assim, seguimos para a próxima maravilha. Agora, do fundo do mar para o mundo invisível dos átomos, conheça o grafeno. Imagine uma folha com a espessura de um átomo, praticamente invisível. Parece frágil, mas é um dos materiais mais fortes já descobertos. O grafeno é cerca de 200 vezes mais resistente que o aço. Uma folha fina de grafeno pode suportar o peso de um elefante. Sua força vem da organização perfeita dos átomos de carbono, em uma estrutura hexagonal. A verdadeira força não está no tamanho, mas no design. O mesmo carbono do grafite e do diamante forma o grafeno. Tudo depende do arranjo dos átomos. Isso é arquitetura, não acaso. O grafeno já existia em potencial desde a criação. Os cientistas apenas o descobriram. É a ciência revelando a arte de Deus, mostrando detalhe e precisão. A força mais impressionante pode estar em uma estrutura atômica invisível, mas com poder inimaginável. O grafeno é um testemunho do gênio do Criador, impresso na própria trama do universo. E há mais maravilhas à nossa espera. O aço é símbolo de força, mas existe uma força invisível capaz de dobrá-lo, o calor. Quando aquecido acima de 1200 graus, o aço se torna maleável, quase líquido. O ferreiro pode então moldá-lo em espadas, ferramentas, obras de arte. O calor não destrói o aço, ele o transforma. Tudo isso obedece às leis da termodinâmica, estabelecidas por Deus. Temperatura, tempo, resfriamento, cada detalhe influencia o resultado. É uma dança entre energia e matéria, orquestrada por princípios divinos. O calor permite criar, não destruir. Sem essa propriedade, não teríamos as ferramentas e estruturas que definem nossa civilização. O calor é uma força fundamental, base de quase tudo que o homem constrói. E também é metáfora nas provações. Somos moldados, não destruídos. Deus, o ferreiro divino, usa o calor para nos forjar mais fortes. O calor é prova de que o universo é dinâmico.
onde até o mais forte pode ser transformado. A verdadeira força está na capacidade de se adaptar e se renovar. No reino animal, conheça o camarão mantis, um pequeno super-herói. Com apenas 15 centímetros, ele possui uma das armas mais devastadoras da natureza. Suas patas dianteiras disparam um soco a mais de 80 km por hora em milésimos de segundo. A aceleração é tão brutal que a água ao redor ferve, criando uma onda de choque dupla. O impacto é suficiente para quebrar conchas e até vidro de aquário. Como um animal tão pequeno gera tanta força? Graças a um design biomecânico genial. Dentro de seus apêndices, uma mola interna armazena energia elástica, liberada de uma vez só. É como um arco e flecha biológico de altíssima potência. A estrutura interna distribui a tensão e protege o próprio camarão. É um sistema de ataque e defesa que a engenharia humana ainda tenta copiar. Isso é a assinatura de um engenheiro supremo, dominando física, biologia e mecânica. O camarão mantis mostra que o poder está no design, não no tamanho. Cada ataque é um exemplo de engenharia avançada. A criação está cheia de super-heróis, todos testemunhando a genialidade do Criador. Agora, uma força lenta, mas monumental, o movimento das placas tectônicas. A crosta terrestre é dividida em blocos gigantes que flutuam sobre o manto. Eles se movem poucos centímetros por ano, mas ao longo de milhões de anos, erguem montanhas. O Himalaia, por exemplo, nasceu do choque entre placas tectônicas. Trilhões de toneladas de rocha são erguidas por uma força invisível e paciente. Essa persistência pode mover montanhas, literalmente. Quando a tensão se libera, surgem terremotos e vulcões, mostrando o poder e o perigo dessa força. Nada disso é caótico. Tudo segue leis estruturais estabelecidas por Deus. O movimento das placas recicla minerais, regula o clima e cria habitats. É um sistema complexo, onde cada movimento tem propósito. O planeta não é estático, mas vivo e em constante transformação. Montanhas são o resultado de milhões de anos de um processo ordenado. As placas tectônicas são os músculos do planeta, moldando sua superfície com poder e propósito divinos. Para encerrar, olhe para a teia de aranha, um dos materiais biológicos mais resistentes do planeta. Peso por peso, a seda de aranha é mais forte que o aço e pode se esticar até 4 vezes seu comprimento. Uma aranha produz proteína líquida, que vira fio sólido ao ser expelido. A estrutura molecular combina força e elasticidade, ajustada para cada tipo de fio. Cientistas tentam replicar essa seda para coletes, cabos e suturas, mas ainda não conseguiram igualar a perfeição natural. Deus deu à aranha o instinto para criar uma ferramenta de complexidade absurda. A teia é uma armadilha e um sistema sensorial de alta tecnologia. Cada fio transmite vibrações, informando a localização da presa. A seda de aranha é prova de soluções de engenharia elegantes na criação. Ensina que a verdadeira força pode vir da delicadeza. A maior tecnologia pode estar nas criaturas mais humildes. Em cada fio de teia, vemos a assinatura do maior engenheiro de todos. Que jornada! Da pressão das profundezas ao fio de seda, tudo revela um mundo criado com ordem e inteligência. Cada exemplo é um capítulo da grandeza de Deus. Nada disso é acaso. Tudo aponta para um propósito e um plano. Vivemos em uma criação governada por leis perfeitas, pensadas em cada detalhe. Enxergar isso muda nossa visão do mundo e do nosso lugar nele. Se essa viagem te inspirou, deixa o like, se inscreve e comenta. Qual dessas forças você achou mais fascinante? Fiquem com Deus e até a próxima!